Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E exige também que Helena já reconheça verbalmente. Quando o guarda sai, uma amiga da cela com cabelos descoloridos diz que as coisas não são tão ruins quanto parecem. Ela se apresenta com as outras duas companheiras de cela. A loira roubou um banco. Outra prisioneira matou seu marido. A terceira tratava-se de drogas. O que Helena fez? Ela tentou então roubar o filho para fora do país sem a permissão do marido. Isso então as faz bolar de rir. No trabalho deles, Samuel entra no escritório de Gabriela para perguntar sobre Helena. Ela diz que eles têm que cuidar do que fazem, porque o Ernesto sabe que eles ainda estão atrás dele. Samuel também está preocupado com Nicolas. Gabriela está chorando de preocupação. Samuel diz a ela que eles, se precisarem de ajuda, pode contar com ele, que ele fará o que puder, e ela agradece. Horácio se solidariza com Mônica pela situação de Helena. Ele se sente culpado. Ela pode ficar na prisão por muito tempo. Sua única esperança é provar que Ernesto não é Ernesto. A co-prisioneira loira é compreensiva enquanto Helena fala sobre os negócios vagabundos que ela fez com Ernesto e como ela está angustiada por não poder ficar com Nicolas. A loira diz que Helena não pode usar o cartão telefônico e então ela empresta um para que ela possa ligar para Nicolas. Tem uma guarda que é de boa onda, um bom tipo, que vai ajudar. Helena então agradece a loira, que diz então que ela pode pagar um dia. Ernesto está em seu computador e a empregada entra. Ele pede a ela para nunca entrar sem primeiro perguntar e ela concorda. Ele então visita Nicolas em seu quarto e promete levá-lo ao parque pela manhã. Enquanto eles colocam as coisas no carro, Pedro então pode ser visto se escondendo atrás de uma árvore e o espiando. André está chorando com Horácio por causa de Helena e se sentindo culpada. Ela então diz a Horácio que não poderia ser mais duro com Irene porque está apaixonada por Ernesto, que também foi enganada por ele. Horácio não está acreditando nisso. Ela tinha idade suficiente para saber que não é uma vítima. Helena e a loira lá do presídio estão no pátio da prisão e Helena está dizendo quão preocupada está com seu filho porque ele está doente. Ela conta a história por cima. A loira então encontra a simpática guarda que permite que Helena vá então fazer uma ligação. Ernesto e Nicolas estão se divertindo no parque jogando bola de futebol. Se não o soubéssemos, diríamos que este foi um momento saudável. Horácio vem ver Irene em seu quarto. Ela tem então tempo suficiente para se posicionar na cama como se estivesse deprimida e inconsolável. É um ato total. Ela se desculpa, diz que foi uma idiota apaixonada e blá blá blá. Horácio diz que ela deveria ter pensado melhor antes de mexer com o marido da irmã. O que ela fez não foi normal e ela precisa de terapia. Ela promete então conseguir. Assim que ele sai da sala do quarto dela, ela se anima, encolhe os ombros, revira os olhos e diz: "Uau, que drama!" Helena consegue fazer sua ligação, mas a empregada atende. Nicolas não está lá. Helena desabafa então com a empregada, que expressa sua preocupação sobre Nicolas. Fala porque ela está na prisão e blá blá blá. A empregada é devidamente compreensiva e promete garantir que Nicolas come e toma seu remédio. Helena não quer que a empregada diga nada a ninguém, porque Ernesto vai descobrir. Irene então experimenta: "Me perdoe, Ernesto mentiu para mim." É uma história triste que ela conta para Gabriela, que veementemente não concorda e fala muito sobre isso. Irene murmura em lágrimas enquanto se afasta. "Eu mereço isso", mantendo seu ato de constrição. Andréa entra e diz a Gabi que ela não deve ser tão dura com Irene. Gabriela explica então vigorosamente porque ela então discorda.
Andréa dá a entender que Horácio é simpático, eu acho, e portanto Gabriela vai dar uma olhada nele. Samuel é informado por Pedro sobre o caso do roubo de identidade de Ernesto. Ele promete que não vai contar a ninguém. Mas essa é a milésima vez que alguém conta isso na novela, né? E a informação vai só se espalhando de pessoa para pessoa. Tomara que não chegue em Irene, porque senão vai acabar então Ernesto sabendo de tudo. Gabriela vai até a casa de Horácio, porque tem a impressão equivocada de que ele perdoou Irene. Ele diz que sabe que ela fez algo horrível e que ela é culpada por isso, mas agora é a oportunidade de ver se ela consegue se recuperar. Daí a terapia. Mas há mais brigas e acho que Gabriela está chateada porque eles não estão contando a ela o grande segredo sobre o roubo de identidade. Mas não tenho muita certeza. Em todo caso, eles se encontram, um abraço, enquanto Gabriela vai embora, Mônica esfrega então sua barriga de grávida, que já está enorme. Nicolas e Ernesto estão tendo um momento de união. Enquanto Nicolas está se preparando para dormir, falando sobre futebol, Nicolas pergunta a Ernesto sobre sua infância. O Ernesto de repente fica muito sombrio e não fala muito não. Nicolas pede para ele ler então um pouco de Pinóquio, sobre o menino cujo nariz fica mais comprido quando ele mente. Você nunca mentiu para a mamãe, não é, papai? Nunca, responde o mentiroso Ernesto. Helena passou sua primeira noite no reclusório, chorando baixinho em sua velhice. Na manhã seguinte, ela ligou para Pedro para avisar que está bem e que os violoncinistas eram gente boa. Ela ligou para ele porque estava preocupada com Nicolas e queria que ele o examinasse. Augustinho colocou as serpentinas, balões e uma placa de boas-vindas ao lar para a bebê Maria. Gina não compartilhava de seu entusiasmo e ele então estava ficando impaciente com sua atitude. Ele queria que Maria se sentisse amada. Nelson chegou com um berço dizendo que era caro, mas nada era bom para sua neta. Augustinho então pensou em fraldas e outras coisas, e Nelson disse a ele que Rosa cuidava disso e as coisas estavam em seu carro, como sempre. Gina perguntou por que Rosa estava envolvida nisso. Foi porque Nelson pediu a ela para comprar exatamente as coisas certas. Eles então partiram para buscar Maria no hospital, enquanto Gina arrastou os pés. Ernesto visitou seu advogado para convencê-lo a avançar com o divórcio e obter a custódia exclusiva de Nicolas. O advogado disse a ele que se o juiz sentenciar Helena a uma pena real de prisão, não haverá prisão e o divórcio será tranquilo. No entanto, o advogado não entendeu porque de repente ele queria o divórcio. Ernesto disse: amo minha esposa, mas o único afeto verdadeiro que conheci é o do meu filho. Ninguém mais é importante. Rodolfo ligou para Horácio para avisar que Helena poderia receber visitas. Ele rapidamente se levantou, vestiu o paletó e disse a Mônica que ficaria feliz em vê-lo. A enfermeira trouxe Maria para sua família. Nelson a pegou ansiosamente, disse-lhe afetuosamente que ela estava indo para casa e a chamou de princesinha. Augustinho sugeriu que Gina a levasse. Gina afirmou que estava nervosa demais para segurar o bebê. Nelson carregou-a, demonstrando 1000 vezes mais carinho do que a mãe da criança. Pedro foi ver Nicolas, que estava claramente deprimido. Deu as costas a Pedro, que lhe disse que tinha um recado para ele. Ele pegou seu celular e reproduziu uma mensagem de Helena. Ela se desculpou por não ter contado a ele sobre a ida para Los Angeles e porque eles precisavam ir para lá. Ela nunca mentiu para ele no passado e não faria agora. Ela disse a ele que isso acontecia porque seu pai, Ernesto, havia lhe causado muita dor e a única solução era deixar um médico. Finalmente, é claro que ela o ama mais do que a própria vida. Quando ao final se aproximou, ele se virou. Ele ainda parecia triste, mas também como se estivesse pensando. No pátio da prisão, seu ladrão de bancos, então a loira, perguntou a Helena se ela conseguiu passar a mensagem para seu filho. Ela disse que esperava que isso a chegasse até ele. Ela esperava preocupada com que Ernesto envenenasse sua mente contra ela.
A guarda apareceu para dizer a Helena que ela tinha uma visita. Infelizmente não foi Horácio, mas sim Ernesto, que tentou acender ainda mais o gás, encerrando seu pequeno discurso desagradável, dizendo que a única pessoa que a amava de verdade era ele, mesmo ele era a vítima. Ela perguntou friamente como ele ousava falar de amor quando tudo o que ele fazia era magoá-la. Ele teve a coragem de pedir perdão e ela por tudo que você me obrigou a fazer, quando tudo que ele queria fazer era salvar o casamento deles, enquanto ela agia pelas costas dele. Agora você está pagando as consequências e quando sair daqui, Nicholas não vai querer ter nada a ver com você, nem com seu amante idiota. Você está em um lugar ruim, muito mal. Ele falou como se esperasse que a conversa estivesse sendo gravada. Ela perguntou, aliás, a ele porque ele tinha vindo, para ver o quão miserável ela estava. Ela finalmente disse que sentiu repulsa ao vê-lo e disse a ele que nunca mais quer voltar para ele. Ela desligou o telefone e foi embora. Ele disse, você não quer ver nem Nicholas? Mas ela não chegou a ouvir isso. Pedro e a nova empregada observaram Nicholas, que ainda não tinha falado. Pedro perguntou se ele queria gravar algo para a mãe, mas ele balançou a cabeça que não. Não olhava para Pedro, que dizia que nunca mais ele poderia ver sua mãe para não machucá-la. Ele perguntou se ele entendeu e Nicholas acendeu com a cabeça que sim. Ele parecia que estava chorando ou prestes a começar. Nicholas também não o abraçou. Pedro ia tocá-lo, mas recuou, dizendo que o contatar quando já estiver, então, menos zangado com ele. Ele sempre estaria lá para com ele. Ele se despediu e foi embora. A governanta sentou-se com Nicholas, que a mãe dele ligou para ela na véspera para pedir que ele, então, fizesse isso, e ela ficou muito triste. Ela disse, por favor, para não contar ao pai dele, e ele, então, assentiu. Nelson carregou o bebê Maria para sua casa. Mal ela estava no berço, tanto Luciano quanto Benito chegaram com presentes. Luciano pediu para segurá-la e Nelson permitiu, porque ele, por suposto, já era pai de 6 meninos e parecia então um veterano ao segurar um recém-nascido. Agostinho perguntou se eles queriam um refresco e Benito disse que só estavam passando lá um pouco para conhecer a menina e presenteá-la. Eles tinham que voltar ao trabalho. Ele disse que o bebê era bonito e ela não se parecia com você, se referindo ao Augusto. Nelson disse que ela era uma Lopes por completo. Gina então saiu da sala. Horácio visitou Helena, que lhe disse que Ernesto já havia estado lá. Horácio não conseguia imaginar porque a Helena disse que ele estava ali só para se gabar. Ele tinha certeza de que ela ficaria lá por muitos anos. Horácio teve que contar a ela que estava proibido de entrar em casa, por isso não tinha notícias de Nicholas. Helena disse a ele para não se preocupar com isso. Pedro agravou para Nicholas. Ela também conta que precisava ter certeza de que Nicholas ouviu a verdade, porque tudo o que ele sabia naquele momento eram as mentiras de Ernesto. Ele perguntou se ela tinha algo para ler, se ela queria algum livro, e ela disse que sim. As horas lá eram eternas. Ele colocou a mão no vidro e ela então combinou. Então Horácio disse que a amava e parecia chorar também. Irene deixou a mãe completamente coberta de neve, dizendo que queria se trocar e que veria então o psiquiatra no dia seguinte. Andréa disse que isso era bom, ela queria acompanhá-la, então Irene disse para não fazer isso. Andréa disse que ela estava certa. De alguma forma, ela se sentiu como se tivesse falhado com ela. Irene disse que agora ela estava do lado certo, e isso bastava. Gina ficou escondida em seu quarto até que seu pai e os outros caras fossem embora. Agostinho levou Maria ao quarto de Gina e começou que ela havia sido rude com os amigos. Ela nem mesmo agradeceu pelos presentes. Então, ela fez questão de dizer que eles não eram amigos delas e sim dele, não dela. E ele disse que eles tinham que fazer isso funcionar pelo bem da menina. Mas ela disse que os caras que estavam lá não eram seus amigos e repetiu isso. Maria então começou a chorar para que parassem de discutir. Gina fez uma expressão de desgosto enquanto Agostinho verificava o bebê, dizendo que era hora da mamadeira e que ela deveria prepará-la. Ela disse que não sabia e nem queria tentar.
Ele então disse que ela deveria aprender. Ele conta que ela deveria aprender porque quando ele for trabalhar, ela é quem vai amamentar então a menina. Ele saiu da sala para fazer isso e ela se levantou da cama e fez uma careta para Maria. Pedro foi para casa e contou a Esté o que aconteceu. Esté disse a ele para não se preocupar, que Nicholas acabará de se recuperar por seus sentimentos. Ela tentou tranquilizá-lo de que isso era temporário e Nicholas viria a entender que ele nunca o machucaria. Ele estava com medo da reação de Helena. Esther disse para não contar isso a ela, apenas que Nicholas ouviu então sua voz e que escutou toda a mensagem que ela transmitiu para ele. Ela estava confiante no verdadeiro amor de Nicholas para com Helena. Augustin e Nelson ainda estavam lá na garagem por ter um novo membro na família e estavam radiantes. Eles falavam sobre Maria. Augustin falou em inventar a sua mamadeira e Nelson perguntou por que Gina não o fez. Augustin disse que ela estava com dor de cabeça. Nelson fez um comentário sobre como devolver o carro a um cliente e saiu da sala. Augustin perguntou a Rosa por que ela não foi ver Maria e ela disse que queria, mas não queria lidar com as maldades de Gina. Augustin tinha certeza de que isso estava passando. Ele então disse que estava feliz por ter sua filha em casa. Ela disse que estava feliz em vê-lo feliz, era o suficiente. Ele então foi trabalhar. Já Samuel ligou para Rosa. Ele não pôde vê-la naquela noite por causa da escola. Gina definitivamente não era tudo bem com a troca de fraldas. Ela segurou o sujo com um braço estendido e jogou na lata de lixo em seu quarto com um grito de nojo. Não, eu não posso aguentar isso. De repente, seu celular tocou. Era um tal de Carlos do escritório dela parabenizando pelo bebê. Ela segurou o telefone contra o ouvido com um ombro, girando no ar por causa do cheiro da fralda. Enquanto ela falava, ela dizia que não conseguia entender como alguém poderia pensar nisso com a experiência mais linda de sua vida. Ela não conseguia lidar com tudo isso, não. Ele riu um pouco, dizendo que ela provavelmente não poderia ter filhos. Ela admitiu não gostar de ser mãe. Ele então sugeriu arranjar uma babá, e ela pareceu gostar da ideia. Malu tentou fazer Nicholas comer seu jantar, mas ele não quis. Ela o lembrou de que sua mãe queria que ele o fizesse. Ernesto entrou na sala de jejum e perguntou se havia algo errado. Nicholas perguntou por que ele sempre chegava tarde em casa. Ele se desculpou, dizendo que havia coisas que precisava fazer. Malu perguntou se ele queria jantar e ele disse que sim e sentou-se à mesa. Gustavo entregou a Gabriela um grande buquê de flores brancas. Ele obviamente queria mais do que ser um amigo. Ele é um amigo de Rafael, que tinha então acabado de alugar um lugar perto do escritório dela e ele percebeu que ela estava olhando para outro cara. Ela estava olhando para ver se aquele outro cara era Samuel. Gustavo percebeu isso, mas disse que iria continuar presumindo que o tempo estava do seu lado. Gina desligou a TV quando Augustin chegou com coisas que comprou para Maria. Gina reclamou que Maria chorou o dia todo. Rosa tinha ido com ele, mas não queria voltar. Gina ficou incomodada com o som de seu nome e disse isso. Augustin disse que nada agradava. Ela então disse a ele que a menina estava lá em seu quarto para ele assumir porque ela estava farta. Era evidente para Augustin que Gina não pensava em Maria como uma pessoa. Esther trouxe a roupa lavada de Pedro para seu quarto e encontrou trabalhando no projeto de um carro do zero. Tratava-se de uma competição na Itália, cuja vitória seria de grande prestígio. Ele estava pensando no futuro para quando o pesadelo atual acabar. Esther era totalmente a favor. Helena ligou e ele disse a ela que conseguiu entrar na casa porque Ernesto não estava em casa. Ele disse que Nicholas ficou afetado ao ouvir a mensagem dela, que ficou completamente em silêncio. Helena, no entanto, não foi tão rápida em pensar nisso. Ela tinha certeza de que Nicholas não a amava mais. Pedro disse-lhe que não se preocupasse. Ele tinha certeza de que suas palavras foram penetradas em sua mente. Ela estava chateada porque não tinha outra maneira de dizer isso a ele.
Pedro disse-lhe que lembrasse da infância de Ernesto e que demoraria algum tempo. Ele então é uma criança inteligente, mas cedo ou mais tarde perceberá que estão dizendo a verdade. Ela contou a ele sobre a visita de Ernesto e admitiu que não dormiu muito bem naquela noite. Ela perguntou se ele tinha uma cópia da foto da competição. Ele disse que daria uma para ela. Ela disse que teria ele e Nicholas perto dela todo o tempo. Ela então disse que precisava desligar a ligação e ele disse a ela para não se preocupar. Ela encerrou a ligação e ouvimos então um "eu te amo" dos dois lados e ele desligou. Augustin e Gina tiveram uma desavença na manhã seguinte. Ela então não faria o café da manhã e ele ficou acordado com Maria a noite toda. Ela disse que não tinha instintos maternos, mas ele lhe disse que não podia levar Maria para trabalhar com ele. Ele disse então a Gina que precisava se recompor e saiu para trabalhar com a objetiva frustração de ter então Gina como mulher e mãe de sua filha. Irene disse a Ernesto que queria vê-lo. Supostamente ela iria então ver seu terapeuta, mas ele disse que não podia. Ele tinha que passar o dia com Nicholas, mas ela persistiu, mas ele lhe disse um firme não e desligou a chamada. Irene desligou o telefone quando Gabriela entrou no escritório com alguns papéis. Ela disse que precisava ver seu terapeuta hoje. Levantou-se e saiu. Gabriela ficou surpresa. Augustin parou na casa dos Garritos e caminhou do trabalho para pedir um favor a Esther, ensinar a Gina a cuidar de um bebê, porque ela era um exemplo de boa mãe. Esther perguntou se Gina sabia que ela estava fazendo esse pedido e ele disse que não. Esther ressaltou que ela e Gina nunca se deram bem, mas ela concordou por causa da preocupação dele com Maria e ele ficou muito grato. Ernesto e Nicholas estavam construindo algo em seu quarto quando Nicholas derrubou tudo no chão. Ernesto ergueu os olhos em choque. Nicholas disse que não queria jogar. Ernesto disse que estava tudo bem, mas por que ele estava sendo malcriado sobre isso? Antes que o menino pudesse responder, Irene apareceu com um enorme pirulito colorido. Ela disse algo sobre ele ser como seu filho e ele disse: "Você não é minha mãe", e se deitou na cama de bruços. Ela disse alguma coisa que Nicholas ignorou e Ernesto pediu que ela o acompanhasse para fora. Eles saíram da sala e Ernesto tentou manter a sua voz baixinha quando disse a ela que isso não adiantava. Nicholas não ia comprar isso e ninguém podia substituir sua mãe. Irene alegou que sabia e que não era essa a intenção. Ele disse a ela para ir embora, mas ela não o fez. Ela começou a se aproximar dele. Ela começou a beijá-lo e ele entrou no quarto de hóspedes. Nicholas voltou para o seu quarto e fechou a porta, pois eles não o viram por lá. Ernesto devolveu o livro de histórias e perguntou a Nicholas onde ele gostaria de ir no dia seguinte: aquário ou parque? Ele disse parque. Ernesto então concordou com isso, acomodando-se na cama e foi embora. Esther olhou para o relógio e disse que precisava desligar. Ela falou sobre como os bebês adoram a hora do banho e em breve haverá lindas lembranças. Gina ainda não estava sentindo nada. Augustin e Nelson chegaram e Gina os silenciou porque o bebê finalmente estava dormindo. Augusto foi direto para o sofá para olhar para sua filha. Nelson trouxe um presente para a criança e Augusto perguntou se eles poderiam ficar para o jantar. Esther recusou, dizendo que ela tinha que ir. Já Nelson se ofereceu para levá-la. Augusto os acompanhou até a porta, agradecendo a Esther por tudo. Quando ele fechou a porta, olhou para Gina e perguntou: "Você não agradeceu a ela?" A reação dela foi: "Eu não fiz? Que pena, esqueci. Vou buscar algo para comer." Augustin não disse nada, mas parecia que tinha pelo menos meia dúzia de pensamentos negativos sobre Gina agora. Irene estava lendo algo online, mas fechou o laptop quando Andrea se aproximou. Ela perguntou a Irene sobre sua consulta. Ela respondeu que tudo correu bem. Eles falavam sobre dependências emocionais e relacionamentos tóxicos. Era o que acontecia com Ernesto. André então estava nevando de felicidade em ver então que Irene realmente estava buscando ajuda. Só que não.
Nelson levou Esté para casa e ela pediu que ele se sentasse. Se Domingos estivesse lá, ele teria falado sobre perdão e não guardar rancor. Eles então falavam sobre isso. Ela estava preocupada, então, para cortá-lo de sua vida, mas realmente não queria. Joana acompanhou então Helena até a cela de punição. Ela protestou, alegando que não havia começado a luta. Joana sabia disso porque conhecia os costumes de Rita, mas disse a Helena que tinha muito a aprender sobre a vida na prisão, começando com a sobrevivência dos mais fortes. Ela também disse que estaria mais segura nesta cela. Ela então trancou a porta, deixando Helena em um dos quartos escuros. Ela abriu a janela no nível dos olhos por tempo suficiente para dizer: "Confie em mim." Augustin encontrou-se com Rosa no parque e ela exclamou: "Ela é linda!" e sorriu enquanto segurava a pequena Maria. "Ela se parece com você", disse ela. "Você acha?" Nelson disse que se parece com ele. Então Rosa diz: "Na verdade, um pouco de vocês dois." Ela olhou para o bebê e disse: "E porque seu papai e seu avô são muito bonitos. Você é uma vencedora, viu, querida bebê?" Augustin então sorriu. Esperamos então que ele veja os méritos de Rosa. Pedro, Horácio e Rodolfo chegaram ao presídio e foram informados de que Helena não poderia receber visitas. Rodolfo mostrou suas credenciais e então foi autorizado a entrar. O carcereira não permitiu que o Horácio ou o Pedro o seguissem. Ernesto sinalizou para um carro de polícia e disse aos policiais que Nicolas havia desaparecido quando recebeu um telefonema. Ele descreveu Nicolas e o que ele estava vestindo também. Nicolas viu um homem vestido de cinza, sem uniforme, e perguntou se ele se ele sabia onde ficava a loja de Nelson. Ele perguntou por que estava sozinho na rua e onde estavam seus pais. O homem agarrou sua mão, dizendo que eles deveriam encontrar um policial. Nicolas se afastou, dizendo não. Do nada, uma garota que parecia ter entre 10 ou 11 anos apareceu e gritou para o homem deixar Nicolas sozinho. Se soltou e as duas crianças então correram. O homem os seguiu até a esquina, tentando fazê-lo voltar. O policial com quem Ernesto havia falado ligou um alerta Amber e saiu. Ernesto se virou e viu um menino com a mesma camisa que Nicolas usava naquele dia, mas não era seu filho. Ele se desculpou com o pai da criança e quase desabou perto de um banco. O policial então o ajudou a se levantar. O Rodolfo disse a Pedro e Horácio que Helena estava na cela de castigo por causa de uma briga. Pedro ficou chocado, pois Helena não era uma pessoa violenta por natureza. Horácio e Rodolfo o fizeram entender que há violência frequente nas prisões e ele ficou feliz em que Helena se defendeu. Horácio também contou que ensinou boxe desde que ela era uma criança. Pedro ficou surpreso, porém insatisfeito. Camila, a assaltante de banco, contou a ela de suas outras companheiras de cela o que aconteceu. Mas elas concordaram que é melhor Helena estar na cela de punição do que na enfermaria. O terceiro voltou para avisar que Rita estava a caminho. Rita fez o que parecia uma ameaça. A resposta foi que ela faria com que a nova garota soubesse quem é a chefe por lá. Rita então bateu levemente na testa de Camila e então deu uma cotovelada em quem as avisou. Ernesto conversava com alguém na delegacia mais próxima, dizendo que Nicolas estava perdido, pois não saberia onde ir e tinha apenas 6 anos. O policial comentou que Ernesto havia se distraído com um telefonema, o que foi confirmado pelo policial que estava então no local. Ernesto interpretou isso como uma acusação de negligência e acabou então levando Ernesto a acusar Pedro de tê-lo levado. Ele relatou isso de volta à tentativa de fuga de Helena.
A garota levou Nicholas para o prédio abandonado, onde ela estava se escondendo. Ela disse que se a polícia o pegasse, ele iria acabar em um orfanato. Ela perguntou então sobre seus pais. Ele disse a ela que a polícia havia levado a sua mãe e seu pai não estava fazendo nada a respeito. Ele também explicou que ele e sua mãe estavam fugindo para Los Angeles e agora ele estava procurando por Pedro. A menina falou o nome dela e ele disse o dele. 2 outros meninos entraram, ambos mais velhos do que a menina, e ela os apresentou como Muncho e Neto. Ela também disse a Nicholas para não dizer nada. Havia ainda outro menino mais velho do que os 2 que acabaram de chegar. Os mais velhos dos jovens dos 2 meninos fez um gesto e a menina respondeu, acho que não. Nicholas perguntou sobre isso e ela disse que o menino havia perguntado se ele iria morar com eles. Augustinho foi para casa com Maria em sua cama-cesto, ou cama-besto, e uma sacola de compras que provavelmente continha mantimentos. Gina perguntou por que ele estava tão atrasado, porque ela estava morrendo de fome. E ele disse que não estava com fome. Ele comeu algo com Rosa. Gina definitivamente não gostou disso, zombando de Rosa, querendo ver o bebê, e dizendo que ela estava cansada, porque tudo aqui se refere a Rosa. Por sua vez, Augustinho disse a ela que, em vista de sua atitude, ela não tinha nada a dizer sobre onde ele vai ou quem é seu amigo ou não. Ela então rebateu com ele, me dando seu lugar em sua casa. Ele disse que o único lugar que ela tinha era como mãe de Maria e que ela estava caindo no chão. Ele então levou Maria para o seu quarto. A menina que ajudou Nicholas disse a Nicholas que sua mãe estava com um homem que bebia muito e batia nela. Então ela teve então que fugir. Muncho viera do Michoacán com sua mãe e ela foi presa também. Ele nunca mais a viu. Quanto a Neto, eles não sabiam de nada. Nicholas queria encontrar Pedro e disse que estava com fome. A garota disse que eles poderiam conseguir um pouco de comida na rua. Nicholas então saiu com ela. Samuel estava trabalhando em seu laptop na mesa e Esther estava cozinhando quando houve uma batida na porta. Era a polícia com um mando de prisão para, então, Pedro, que foi acusado de sequestrar Nicholas. A garota bagunçou o cabelo de Nicholas e passou um pouco de sujeira em seu rosto antes de se aproximar de um jovem casal em uma lanchonete com uma parede aberta para a calçada. Ela, educadamente, implorou por 5 pesos para que ela e o irmão mais novo pudessem comer. O jovem casal lhe deu os sanduíches que acabaram de ser servidos. Eles agradeceram educadamente e foram embora. Pedro e Horácio ainda estavam fora do reclusório. Esther ligou para Pedro para dizer que a polícia estava na casa deles e que ele estava sendo acusado de sequestrar Nicholas. Ela também explicou que ele havia desaparecido e ainda não havia sido encontrado. Atrás dela, Samuel conversava com os policiais uniformizados. Esther também disse a Pedro que precisava ir à delegacia de Bendito Juarez para prestar depoimento. Ele disse a ela que estaria ali. Disse também a Horácio e disse que tinha que ir. Rodolfo saiu do prédio. Eles não tinham permitido que ele então pudesse ver Helena. Horácio disse que precisava ir com Pedro. Joana apareceu na porta dizendo a Helena que ela tinha que ir com ela. Ela teve que ir ao escritório do diretor. Seu filho desapareceu. Helena, claro, fica horrorizada. Samuel e Gabriela colocaram uma foto de Nicholas nas redes sociais. Ela perguntou como Ernesto podia ser tão estúpido a ponto de pensar que Pedro era o responsável. Samuel disse que organizaria então uma busca. Helena chorou na sala do diretor, dizendo que Nicholas tinha leucemia e precisava de seus medicamentos na hora certa. Ela também implorou que o encontrasse. Um policial, a paisana, perguntou se havia algumas informações úteis, como o nome de seus amigos ou onde ele gostava de ir.
Ela disse a ele que Nicholas não tinha muitos amigos, mas ele tinha apenas 6 anos. Ela culpou Ernesto por isso. Esse é um dos seus planos para me deixar infeliz, porque ele sabe que vou morrer sem meu filho. O homem perguntou a ela por que Ernesto faria isso, e ela respondeu que Ernesto não é o verdadeiro pai de Nicholas. O menino foi adotado. O homem que ela estava acusando é o pai biológico de Nicholas, e ele está fazendo isso para machucá-lo também. Ela então implorou que ele encontrasse Nicholas, porque essa era a única coisa importante para ela. Ela implorou novamente que o encontrasse. Os 2 homens olharam para ela como se ela estivesse enlouquecido. Shema chegou então ao seu esconderijo com um saco de doces que podiam ter vendido. Ele notou Nicholas, que disse que ele fugiu de seu pai. Disse que queria encontrar Pedro, que trabalhava na Nelson Turbina. Shema disse que eles se encontrariam naquele lugar no dia seguinte. Nicholas de repente sentiu muito frio. A garota então colocou uma manta sobre ele e apapou seu rosto, dizendo que ele estava com muito calor. Nicholas disse a ele que precisavam de medicamentos porque tinha leucemia. Pedro, por sua vez, conversou com o mesmo policial de plantão do Ernesto, contando-lhe que estava na prisão feminina desde as 6 da manhã. Rodolfo, advogado, defendeu-se dele como seu advogado, dizendo ao policial que os 3 estiveram juntos esse tempo todo e que ele e Horácio eram testemunhas. Pedro disse que Ernesto era o responsável por tudo isso. O policial da recepção disse para lhe acalmar e que estava livre de qualquer acusação. Mas ele tinha que entender que eles precisavam seguir todas as linhas de investigação. Ele então pediu uma foto de Nicholas e Horácio deu a ele a que estava em sua carteira. Rodolfo perguntou se podia ver as declarações de Ernesto e o policial disse que ajudaria. Então, acontece que o telefone de Pedro tocou e ele perguntou se poderia atender. O policial da recepção disse que sim. Você está livre? Por sua vez, era Helena ligando para ele do telefone fixo do escritório do diretor da prisão. Pedro se desesperou ao ouvir então Helena chorando. Ele tentou garantir a ela que estavam procurando por Nicholas. Quando ele encerrou a ligação e disse a Horácio que ela estava bem, Horácio então o abraçou como um filho. Ernesto e seu advogado estavam em um café. Ernesto estava nervoso com Nicholas. Seu advogado, por sua vez, disse-lhe que teriam que esperar informações da delegacia sobre o depoimento de Pedro. Ernesto discursou sobre o envolvimento de Pedro na tentativa de fuga de Helena. Então, o telefone de seu advogado tocou. Foi a delegacia. Eles então saíram do café. Nelson foi até Esther para dizer a ela que toda a sua equipe estavam o procurando. Esther mostrou a ele a foto que Samuel postou e eles correram para ir ao parque onde Nicholas foi visto pela última vez. Na delegacia, o policial da recepção entregou a Ernesto uma cópia do posto da alerta Amber. Seguiu-se em confronto entre Ernesto e Pedro, que o chamou de estúpido por lançar a acusação contra ele. É sua culpa que meu filho esteja perdido, disse ele. Ele não é seu filho, ele não é seu filho. Tudo isso não teria acontecido se você não tivesse se casado com minha esposa. Disse então Ernesto a Pedro. Pedro então entrou em um soco com ele. Ernesto se esquivou. Os 2 começaram a brigar por Helena, envolvendo também Nicholas nessa discussão. Tudo que Pedro fez foi amar então Helena. Tudo que Helena fez foi amar Pedro. E tudo que Ernesto fez foi fazer um inferno sobre tudo isso. Então há um banho de sangue. Eles trocam palavras desagradáveis enquanto eram então separados. Ernesto viu o posto então da Amber Alerta com o nome e o telefone de Pedro. Ele ficou irado, com muita raiva. A situação piorou quando a governanta ligou para ele e leu a citação sobre entregar em casa com a acusação de negligência. Enquanto isso, ele estava chorando demais para responder, porque chegou uma carta acusando de negligência com seu filho.
Gina disse que era inútil sair e pesquisar e procurar também pelo garoto. Augustin repreendeu antes de partir para ajudar na busca por Nicholas. Assim que a porta se fechou, a pequena Maria começou a chorar e Gina começou a reclamar. Ela tentou calar o bebê enquanto mantinha distância. Luciano e Benito perguntaram a um lojista se poderiam colocar as placas e colocaram 4 cópias na parede externa de sua loja. Luciano entregou cópias para 2 mulheres que passavam. Ernesto foi para casa e gritou pela empregada. Ela então disse a ele que não havia notícias nem telefonemas. Seu telefone tocou e era a Irene, que acabou de ver a foto online. Ele disse a ela que Nicholas havia desaparecido quando ela ligou para ele no parque. Não teria acontecido se ela não tivesse distraído com seus telefonemas incômodos. Ela disse a ele para não tentar colocar a culpa nela. Ele pode ter silenciado o telefone um momento depois que ela não ouvisse sua ansiedade. Mas, quando ela se ofereceu para ir à sua casa, ele gritou para que ela não o fizesse. Ela não podia ficar no telefone porque André estava do outro lado da porta. Assim que ela encerrou a ligação, André entrou em pânico com a falta de Nicholas. Horácio foi para casa, o Rodolfo com ele. Mônica também estava preocupada com Pedro, mas garantiram-lhe que estava tudo bem a salvo. No caminho, chamaram Eduardo para envolvê-lo. Rodolfo disse que o depoimento de Ernesto o abriu para uma possível acusação de negligência que pode trabalhar a favor de Helena. Pedro estava com Eduardo, que tentava então obter informações de câmeras de segurança, mas não deu resultado. Pedro então especulou que Nicholas fugiu após ouvir a mensagem gravada de Helena, que eles haviam pensado nas mentiras que Ernesto lhe contou e acabou então fugindo, possivelmente para procurá-lo no trabalho. Eduardo então tirou um mapa e eles traçaram possíveis rotas que Nicholas poderia ter seguido. Helena sentou-se no chão da cela de castigo e chorou. Por sua vez, enquanto isso, Nicholas sentiu frio. As outras crianças então tiraram suas jaquetas para cobri-lo. A garota disse que precisava de remédios. Shema, um dos garotos, disse que a farmácia estava fechada até de manhã. Nicholas queria encontrar Pedro. Shema então disse a ele que pela manhã eles começariam então a perguntar onde encontrar então a garagem mais alto. Pedro mostrou o mapa a Nelson e aos demais. Eles não tinham outras opções naquele ponto. Samuel desligou o telefone e disse a todos que não havia notícias e que deveria ter sido visto em nenhum outro hospital. Havia internado uma criança que se parecesse com ele. Todos eles então saíram para ir então em busca de Nicholas. Na manhã seguinte, Gina estava alimentando Maria, que parecia não querer comer. Ela desistiu dizendo: "Você não quer comer? Então você não come." Ela então colocou Maria em sua cama cesto de novo e disse-lhe para não chorar porque ela não tinha tido uma noite muito boa. Carlos ligou para ela e reclamou sobre Augustin ter saído a noite toda procurando por uma criança perdida, querendo bancar o herói para seu amigo, sabendo que isso a irritava. Carlos também ligou para ela para saber se ela vinha na festa de aniversário de um colega. Ela choramingou que queria, mas não conseguia até que Augustin voltasse, porque ela não podia deixar o bebê sozinha. Eles encerraram a ligação e Maria começou a chorar. Camila falou com a diretora sobre Rita. Até agora, eles nunca haviam falado com o seu escritório por medo. Então, ele perguntou se Helena começou a lutar primeiro. Ela disse que não, mas lutou sim, porque ela estava se defendendo. Ninguém sabia do que Rita era capaz quando não conseguiu o que queria. Ela descreveu o incidente com o telefone e que Rita havia feito a mesma coisa com outras pessoas. O diretor disse que iria olhar nas filmagens das câmeras de segurança e, se tudo fosse como ela disse, Rita não se safaria de novo. Ela agradeceu e pediu permissão para sair. Do lado de fora do escritório, ela viu suas outras 2 violoncinistas e uma terceira mulher, todas preparadas para depor contra Rita. Shema perguntou aos outros 2 meninos de rua se eles sabiam onde estava a garagem mais alto. Eles não sabiam. Ele se virou para tentar vender doces a um cliente do carro que fechou a janela antes de ouvir a pergunta. O motorista era Ernesto.
Joana soltou Helena, dizendo a ela que havia uma grande busca por seu filho. Além disso, que Rita estava em outra cela de punição e seria transferida para outra instalação, graças às suas colegas de cela que finalmente se manifestaram. Nicholas ainda estava tremendo de febre e não parecia bem. A garota ficou com ele a noite toda. Ele disse que precisava encontrar Pedro. Ele se recusou a voltar para seu pai até que sua mãe estivesse fora da prisão. Pedro deixou-o mais alto para continuar procurando por seu filho. Augustin disse que precisava ir para casa e verificar Maria antes de continuar com as buscas. Joana levou então Helena para o escritório. Rodolfo estava lá. Ele tinha que dizer a ela que Nicholas ainda não havia sido encontrado. Ela quase ficou histérica de novo, mas ele disse que todos estavam procurando por ele. Ele estava lá para dizer a ela que eles tiveram a oportunidade de acusar Ernesto de negligência. Ele então tinha papelada com ele. As outras crianças deram a Nicholas um comprimido e um pouco de suco. Muncho disse que realmente precisava ver um médico. Nicholas disse que se ele tomasse seus remédios, então ele ficaria doente se não tomasse. Shema voltou ainda com a maior parte dos doces e disse que descobriu onde estava a garagem mais alto. Maria estava chorando, provavelmente por causa da maneira como Gina segurava, então Augustin voltou e Gina entregou Maria para ele. Ele a abraçou do jeito certo, falava com ela de maneira certa e dizia que sua tia Rosa mandava muitos beijos. Gina irritou-se, como sempre, acusando-o de qualquer desculpa para ver Rosa. Ela não queria nada com ela. Ela anunciou que estava saindo para fugir do barulho. Quando ela saiu, ele disse a Maria: ela se foi. Pedro recebeu uma ligação anônima de um homem que viu Nicholas no prédio abandonado. Ele imediatamente se dirigiu para lá. Pedro chegou ao prédio e chamou por Nicholas por todos os lados, mas ninguém estava lá. Enquanto isso, para finalizarmos, nenhum relatório na delegacia sobre Nicholas, mas Chaves voltou com os resultados do teste de DNA. Eduardo olhou para ele e disse que era o melhor resultado possível. Sem correspondência, senhora Isabel Rioja e o suposto Ernesto Rioja não eram parentes, o que significa que ele era Miguel Hernandes. Então, nesse capítulo aqui, todo o mistério foi desvendado com provas. O Ernesto, então, é um usurpador. Na verdade, o nome dele é Miguel Hernandes. Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Muito obrigada por sua audiência. Fiquem conosco aqui no nosso canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E muito obrigada por sua audiência.